bíblica na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Quero cumprimentar também quem acompanha o culto pelo YouTube, dizer que você é muito bem-vindo, pode comentar à vontade, pode deixar seu pedido de oração nos comentários, que alguém vai orar por você, deixar o like também, se inscreve no canal, estamos juntos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Senhor tem falado comigo, eu creio que é o Espírito Santo que tem me incomodado acerca de um tema. Eu falei um pouco na quarta-feira sobre isso, eu quero dar uma aprofundada hoje com vocês, querendo Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Presta atenção nesse texto, gente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Gente, apostatar da fé é deixar a fé mesmo. É deixar de ser cristão. O que você espera de alguém que deixa de ser cristão? Que ele se mande da igreja, né? Mas não é o caso aqui não, pelo contrário, ele vai ficar na igreja e ainda vai perturbar todo mundo. Presta atenção. Olha o que eles vão fazer, ó. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Lembre que Jesus diz em João 8 que o diabo ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, do que ele é natural. Ele falava isso para os fariseus, chamando-os de filhos do diabo. Os religiosos que dominavam o cenário religioso da época eram filhos do diabo, porque também eram mentirosos e ensinavam mentira. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Agora você pensa, gente que largou a fé, deu ouvido a espíritos mentirosos, estão ensinando doutrina de demônio e tem a própria mente cauterizada. O que você espera que essas pessoas ensinem? Se alguém te fala assim, rapaz, vamos no culto ali que tem um pastor endemoniado, que ensina doutrina de demônio e que largou a fé. O que você espera ouvir? Talvez a gente espere ouvir o cara falar assim, gente, é o seguinte, Deus me revelou que cocaína está liberado. Gente, Deus me revelou que a gente pode viver no poliamor. Gente, olha, eu entendi aqui agora que, sabe, roubar não tem problema nenhum. Cada um, quem pegou, pegou, aleluia. Rapaz, engraçado que domingo passado eu falei sobre aquilo, né? Da pessoa que o crente que não entendeu o evangelho ainda, que acha dinheiro e consta testemunho. Essa semana alguém me mandou pelo Instagram uma mulher que recebeu um Pix de 2 milhões e tanto. Aí ela disse, eu achei que era uma bênção de Deus. E ela gastou tudo em um dia só, abençoada. Devoradora. E já estava com o testemunho pronto para dar já na igreja. Não sei se deu dízimo. Só a graça, né, gente? Observe uma coisa. Então a gente esperaria que alguém que ensina doutrina de demônio ensinasse devassidão, ensinasse libertinagem, né? Pelo contrário. Olha o que essas pessoas que têm assim, por que eles não vão ensinar isso? Porque isso é muito óbvio. Lembre que o diabo é inteligentíssimo. Paulo fala que o diabo ele é astuto em suas ciladas. Ele não vai vir com o que é óbvio, para todo mundo perceber que é furada. Então ele vai criar uma outra forma para chegar no mesmo fim. Ele vai criar uma doutrina que vai amargurar muitos e vai levar muitos outros à libertinagem. Mas olhe como é o oposto. Olha como é a doutrina, ó. Olha o que eles ensinam, versículo 3, ó. Proibindo o casamento. Ó, então não é sobre liberar, é sobre proibir. Doutrina de demônios é sobre proibir mais do que sobre liberar.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Deus criou coisas boas: casamento, sexo, alimento, para quem conhece a verdade. Mas quem não conhece a verdade é enganado pelo diabo com proibições do que Deus não proibiu. Está vendo aqui? Deus criou para os que conhecem a verdade, a fim é para que Deus fez isso? A fim de usarem deles com ações de graças. Deus criou o sexo, a comida gostosa, para quê? Para a pessoa comer dando graças a Deus. Para a pessoa comer, usufruir, vivenciar e encher o coração de gratidão ao Senhor, que é o sentimento que revela a comunhão com Deus, gratidão, satisfação em Deus. Olha o versículo de número 4, porque toda criatura de Deus é boa. Aqui é uma referência a Gênesis 1:31, e Deus que tudo o que fez era bom, era muito bom. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Gente, o que o diabo quer fazer com a gente? Ele faz muito. Assim, eu fico impressionado, gente. Inclusive, eu quero até fazer um pedido a vocês. Quando vocês estiverem com essa maluquice na cabeça, não me falem mais não, em nome de Jesus. É sério, vocês me desanimam. Conta para outras pessoas. Porque assim, é impressionante. É impressionante assim, porque a pessoa às vezes nasce na fé aqui, aprendendo a palavra, o evangelho, a graça de Deus. Aí vê uma live de alguém, uma maluquice aí, pastor, eu vi que é proibido. Não posso usar vermelho. Eu não posso comer melão da Indonésia. Porque lá na Indonésia eles consagram o melão ao Deus. Pelo amor de Deus. Não me conte essas coisas. É sério. É um pedido sério. Eu me desanimo. Dá vontade de desviar da igreja. Eu não tenho alma para isso, gente. Em nome de Jesus. Eu fico impressionado assim, porque como a pessoa ela passa da graça para a lei num segundo. Como ela entra no legalismo num minuto. Paulo fala isso em Gálatas 1:6. Ele fala assim, gente, é impressionante como rapidamente vocês se apegam a outro evangelho. No 3 ele fala assim, quem vos enfeitiçou? Vocês começaram pelo Espírito, começaram pela graça, mas rapidamente estão ali. Gente, é impressionante. A menina está em fevereiro no carnaval, toda nua não é na avenida, você viu que eu não sei o nome, né, do negócio. Toda nua na avenida. Aí, em março, ela ouve a palavra, se quebranta, se arrepende. Em abril, é uma fariseia. Já está julgando todo mundo. Já se acha melhor do que todo mundo. Já está condenando. É um negócio assim impressionante. Por quê? Porque a saia dela é mais comprida agora. Sabe? Então, assim, é um negócio assim impressionante. O que o diabo faz através da religiosidade. Por isso que o maior inimigo de Jesus era esse sistema religioso, mais do que qualquer outra coisa. Era esse sistema religioso demoníaco, que distorce quem é Deus, que tira o prazer de viver, a alegria do viver. Deixa eu explicar como é que o diabo trabalha. Preste atenção, gente. Assim, vamos imaginar. Quem você acha que é o seu Deus? Se Deus fosse na sua casa hoje, por exemplo, se Jesus, que é Deus, fosse na sua casa hoje, lá almoçar, o que você acha que ele vai querer de você? Ah, pastor, se ele vier, eu tenho certeza que ele quer que eu bote um teclado naquele pad que chama, né? Aquele negócio horrível, não é? Bem... E que eu fique assim, Senhor. O tempo todo assim, Não, vai dar uma hora que você, meu filho, não vai sair um almoçozinho aí não, meu filho? Vamos sentar numa mesa? Jesus nunca disse em lugar nenhum que estava ansioso por um culto. Nunca.
A única vez que ele falou que estava ansioso por alguma coisa é Lucas 22, que ele falou: eu estava ansioso para comer uma ceia com vocês. No início, no Éden, tinha templo, gente? Não tinha. Deus passeava com os homens na vida normal. Lá em Nova Jerusalém tem templo? Nota aí, Apocalipse 21, 22, vê se tem templo lá. E não haverá mais templo, porque o templo é o próprio Deus e o Cordeiro, é comunhão com Ele. A gente tem tempo, porque a gente precisa reunir as pessoas. Mas quando, no Éden não tinha pregação, não tinha jejum, não tinha nada disso. Nem terá na Nova Jerusalém, porque passou, não é preciso mais. Agora, vamos pensar uma coisa, pensa comigo. Como é que a Bíblia começa? Então criou Deus um grande templo, não foi? De mármore. E botou as pessoas para ficarem 24 horas por dia aqui, não foi? Santo, santo. Não. Ele criou uma natureza exuberante. Linda. Variada. Colorida. Diversa. Maravilhosa. E Paulo diz em Romanos 1:20 que essa natureza, ela reflete quem Deus é, os atributos de Deus. Ele tem bom gosto. Aí criou o homem sua imagem e semelhança. Perfeito, lindo. Criou uma mulher para o homem ficar completo, oh glória. Criou uma mulher para o homem que é carne da sua carne, a verdadeira alma gêmea. Carne e unha, alma gêmea. Deus criou. Uma carne da carne, completude, felicidade, união plena. Aí o que Deus fez, gente? Deus plantou um jardim. Sabe o que jardim significa no mundo antigo? Lugar de deleite, de prazer. Sabe como se chama o jardim? Éden, que é prazer. É o prazer do prazer. E o que Deus fez no jardim, gente? Botou todos os tipos de árvores deliciosas e agradáveis aos olhos. Gênesis 2:7. Até com a decoração ele se preocupou. Ele queria um jardim bonito, com tudo que é gostoso. E aí ele falou o que para Adão? Olha, Adão. Tem gente que imagina que Deus é assim, né? Olha, Adão, fiz essa delícia toda aqui, ó. Mas não coma não, eu quero jejum todo dia, viu? Não, eu sou anti alegria, eu sou anti prazer. Não, é aqui para você não comer nada. Foi isso? Não. Ao contrário, Deus disse em Gênesis 2, 17, 16: coma livremente de tudo. Éder, Íbero, Éden, estar ao inclusive. Tudo, tudo, tudo. Coma livremente de tudo. É o que Deus mandou. Tudo. 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 Beleza. Aí está lá. Observe. Aí está lá. Adão e Eva no paraíso, tudo incluso. Muito mais felizes do que o casal o nome daquela Lagoa Azul. Muito mais. Plenitude, alegria. Deus vinha de tarde, ele passeava junto. Oh, maravilha, plenitude. Aí vai aparecer o diabo na conversa. E a primeira coisa que o diabo faz é criar uma falsa regra para estragar a vida de Adão e Eva. A primeira coisa que o diabo faz quando fala com a humanidade, em Gênesis 3:1, é diz assim: vem cá, Eva, quer dizer que vocês não podem comer de tudo, não é? Olha o pensamento que ele está criando na cabeça de Eva. Eva está num paraíso, Adão está num paraíso. O diabo começa a dizer: mas peraí, quer dizer que não pode comer de tudo? Se eles estão aqui no Íbero, Éden está inclusive, mas não está tudo incluso? Para quê? Para Eva se sentir sufocada. Para Eva sair da gratidão por Deus, da satisfação, para uma amargura, um mérito. Eu mereço mais. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus colocou uma árvore que não podia? Ele falou assim: ó, você pode comer de tudo menos de uma. Por que tem uma que não pode comer?
Porque tudo que é bom na nossa vida só é bom por uma coisa chamada limite. Qualquer coisa boa em nossa vida só será boa se tiver um limite. O que Deus está falando assim, olha, eu vou lhe dar tudo de bom, mas tenha domínio próprio. Não ultrapasse os limites, porque ultrapassar o limite vai te fazer mal. Só que observe, quando você gera o sufocamento, o efeito é a pessoa sufocada, ingrata, ultrapassar o limite. Porque o diabo fala assim, ó, quer dizer, Eva, que vocês não podem comer de tudo? A Eva, não, a gente pode sim. A gente só não pode comer daquela ali. Ele, melhor. Aí Eva, que estava feliz com Deus, que deu tudo a eles, agora está assim, poxa, rapaz, não é tão bom assim não, viu? Acho que ele, poxa, não está deixando eu comer aquela árvore. Gente, você já ajudou alguém que você não estava ajudando a pessoa, você gratuitamente começou a ajudar a pessoa, começou a abençoar, começou a ajudar, começou a servir, emprestar dinheiro, sei lá, começou a ajudar a pessoa. Aí um dia você fala assim, olha fulano, hoje eu não posso te dar. E ela se revolta contra você. E você, da pessoa que ela amava e admirava, virou agora um demônio? Ruim? Miserável. Mas por que miserável, irmão? Pagou minha conta de luz 10 anos, ou esse mês passado não quis pagar mais. O meu Mabinho, ele pagou 10 anos sua conta de luz de graça, assim foi. E por que ele é ruim agora? Porque não quer pagar mais. Por quê? Porque na cabeça dele, ele agora tem direito. Nós rapidamente saímos da graça para o mérito. A gente esquece que foi Deus que nos deu todas as coisas. Aí basta uma coisinha estar como a gente acha que não deveria, um limite ser posto, a gente se revolta. Mas o diabo sabia disso. Então ele trabalha a insatisfação, porque o coração insatisfeito, sem gratidão, ele vai romper limites. Só tem 2 caminhos para o coração amargurado. É a parábola do filho pródigo. Ou ele vira o filho mais velho, amargo, estou aqui submisso, mas meu pai é horrível, não me dá nada. O filho mais velho. Ou o mais novo, que rompe os limites. Por quê? Porque eu não aguento aquele sufocamento. Aqui é muito ruim. Então eu vou largar a casa do meu pai e vou gastar com prostitutas. Os dois estão vítimas de um sistema demoníaco que começa a trazer proibições que Deus nunca trouxe, gente. Um jugo, um peso, um fardo que Deus nunca trouxe. Olha o que diz aqui, ó. Doutrina de demônio, proibir casamento. Eu fico imaginando como eram os jovens nessa igreja aqui, desses caras, gente. Os caras pegando fogo, tarados todos. Lógico. Quanto mais você sufoca e proíbe, mais obsessão a pessoa tem. Mais revolta, ou ela se amargura e diz, rapaz, casamento pra quê? E julga quem casou. Ó, fulaninho, ó, quer casar, ó, pecador. Ele quer casar, ó. Ou então ele diz, sabe de onde? Isso que é maluquice. Não entra não. E sai, e aí vai para o outro extremo, que não seria casar, que seria ser promíscuo. É o filho pródigo, que vai para os extremos da libertinagem, ou o mais velho, que fica amargo na fé, na falsa fé, porque ambos são vítimas de uma doutrina diabólica, cheio de regras, de pode, não toque, não faça, que Deus nunca criou. É o que Paulo ensina em Colossenses 2, 20 em diante. Cuidado com essas regras, não toque, não manuseie, não prove. Porque são regras que têm aparência de santidade, mas não são santas. Tem uma falsa humildade e não servem para nada para refrear a carne. São um engano. São uma mentira. Você entende, gente? Os caras proibiam o casamento que Deus criou. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Você já leram um livro de Cantares, gente? É um livro de romance erótico. Não aparece em Cantares Deus hora nenhuma.
não aparece oração e não aparece espírito. Sabe por quê? Porque não precisa. Porque Deus está sendo glorificado em cantares quando o casal se ama, quando o sexo é bom. Aí a gente é tão religioso às vezes que a gente tem até... Não é possível que é isso aqui. Não. Isso aqui deve ser Jesus e a igreja, deve ser um mistério espiritual. Porque a gente não aceita que Deus fez o sexo para ser bom. A gente não... Acho engraçado, a gente assim, lá tem assim, por exemplo, Cantares 7 fala assim, ó, seus dois seios são como os dois cachos de uva, seu corpo é como a palmeira, eu vou subir na palmeira e pegar os cachos. Tá meio óbvio o que é isso, né, gente? Mas o cara não aceita não, isso aqui é Jesus escalando os montes, não vai, tchau, não aguento não. Eu não aguento. Eu vou parar de pregar, Nana, porque hoje eu não... Estou falando sério. Isso é irritante. Porque você ensina aqui, você discipula a pessoa aqui, vai, minha irmã, namora lá com sua mulher. Aí passa uma semana, pastor, aprendi o propósito agora. Tem que botar uma toalha, não sei, oh, meu... É irritante, gente. É um negócio assim. Não, tem que fazer, eu tenho que ungir a cama. Que ungir cama? Você vai estragar seu lençol, meu irmão. Olha aqui, no texto, não aparece Deus em oração, hora nenhuma em cantar, gente, aparece seio. Tem criança aí? Você vai falar uma mais pesada ainda. Depois leia, capítulo 5. Diz assim, Tem criança? Diga o 3. Já tirei a roupa. Vou botar de novo? Não. Lá vem o meu amado. Ele colocou a mão na minha... Lê, a minha fresta. Vem lá. E eu estremeci toda. Pastor, estou escandalizada. É a Bíblia minha, é a Bíblia. Você é tão religioso que o diabo está tirando de você a alegria da vida. Aí seu sexo é horrível no casamento. Aí você fica amargurado. E aí você acontece, ou você fica um amargo que tem raiva de quem namora legal, ou você vai para a pornografia e um dia vai trair sua mulher, vai trair seu marido, como filho pródigo. Porque é isso que a doutrina de demônio faz. Ela estraga o Éden. Pastor, Melissa, o Éden é no início. Então vai ler os 2 últimos capítulos da Bíblia. Vê como Deus vai terminar a história. Apocalipse 21 e 22. É a restauração do Éden. Nova Jerusalém é Éden de novo. É árvore da vida, é rio da vida. Não tem mais dor, não tem mais lágrima. Não tem nem mais clamor. Por que não tem mais clamor? Porque não tem mais que clamar a Deus. Deus anda com a gente agora. Acabou. A gente clama, chora, jejua, porque é preciso hoje, porque o pecado entrou em nós. Mas Deus não quis isso no início, nem vai querer isso no final, porque Deus não tem obsessão por culto e por nada disso. Tudo isso é meio para a gente viver bem. Paulo está falando aqui, ó. Tudo isso Deus criou para ser comido a fim de comermos e usufruirmos, dando graças a Deus. Sabe como Deus quer? Que você namore legal com seu cônjuge. E quando acabar, não fica assim, ó, culpado. Ai, Senhor, me perdoe aí, né, Senhor? Não, diga, Senhor, eu te dou graças, Senhor. Que negócio, rapaz, aquele capítulo 5 de cantar, Senhor. É assim, meu irmão. Aprendi a manha, Jesus. Vocês não estão preparados para essa conversa? Não sei que não estão. Mas eu vou falar. Porque tem que amadurecer, amém, gente? E quando eu vier com essa meninice, não me fale. Eu vou eleger alguém para ouvir aqui. Quem pode ouvir no meu lugar, gente? Quando a pessoa vem com essa maluquice. Alguém me ajude, sério, eu não vou ouvir mais. Me faz mal. Eu não aguento mais. Sabe? Essas maluquice, não pode, não sei o quê, agora eu aprendi. Que não, para com isso, gente.
Jesus disse em Mateus 11:19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Sabe qual é o seu problema? É que você não entendeu a graça. Você não entendeu que a graça é o que nos chama para viver pelo Espírito. E o Espírito é que nos dá domínio próprio. Aí como você não tem domínio próprio, você quer demonizar as coisas. Você demoniza porque você não tem domínio próprio. E tem raiva de quem vive bem. Você tem raiva do vinho do outro. Meu irmão, o outro lá toma uma tacinha dele de vinho de boa. Se você é cachaceiro, são outros 500, meu irmão. O irmão que toma o vinho dele não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Era você quem tinha que se espelhar no irmão e desenvolver domínio próprio. Porque esse é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É poder usufruir das coisas. É o que Paulo fala, 1 Coríntios 6, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por, se for preciso jejuar, eu jejuo. Se tiver que tomar um vinhozinho, eu tomo. Se tiver que tomar um vinho, não tomo. Não tiver vinho, também eu fico, ai meu Deus, se eu não beber um vinho, não, aí também é vício. Se tiver que tomar um vinhozinho, eu tomo. Se tiver que tomar, não tomo. Se eu puder namorar hoje, eu vou namorar, amém. Fala, Deus. Agora também, se eu não puder, não vou para pornografia, né, gente? Domínio próprio, equilíbrio, moderação, isso é o Evangelho. O que passa disso é do maligno. Aí fica um monte de tarado. Vocês já foram no Oriente Médio? Essa parte tem que ter cuidado no vídeo aí, para não querer beber, que é isso que eu quero ver. Quando estiver no Oriente Médio, é uma viagem, porque lá o pessoal, né, se cobre todo, né? Aí às vezes eles veem um pedacinho do corpo da mulher e ficam doidos. Eu já passei constrangimento, porque é tanto enclausuramento, é tanta regra sem sentido, você pressiona tanto que o cara, no mínimo contato que tem com a mulher, fica doido. Tem igreja que homem não senta perto de mulher. Já viu a igreja assim? Aí eu conheci um pessoal de uma igreja dessa um dia desse, eu perguntei, minha cara falou, depois que ele já saiu da igreja, né? Eu falei, minha cara, me diga que é verdade. Lá os homens são tudo tarados, não sei não? Esse pastor, como você sabe? Lógico, meu irmão. Se você sufoca e proíbe o que não é proibido, você gera uma tara, uma obsessão. E eu vou dizer uma coisa, ó, compulsão não se resolve travando uma coisa na vida. Você trava uma, você vai para outra. Você trava uma, não, minha compulsão é comida, então eu vou lá, eu grampio minha boca. Aí eu vou ter uma compulsão pelos meus olhos. Compulsão, você trata resolvendo a sua alma, sabe com o quê? Com satisfação profunda. Não adianta. Por isso que a palavra fala que a solução é gratidão, é satisfação. Por isso que Adão e Eva estavam satisfeitos no paraíso e o diabo trabalhou para gerar insatisfação. Então eles estão no melhor lugar do mundo, mas agora estão satisfeitos. Porque se você não entender a graça, você pode estar num bom casamento, você pode ter uma boa casa, uma boa família, pode ter saúde e vai estar insatisfeito procurando um problema para a sua vida. E eu falo para mim também, porque se eu vacilar, também saio da graça para o mérito. Não sou de ferro, não. E começo, tá ruim, eu mereço mais. Mas fazer o que, né? Eu sou crente. Quando não. O que Deus quer é eu usufruindo do que Ele me deu, dizendo, Senhor, eu te dou graças, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é misericordioso, como o Senhor criou todas as... Você entende, gente? Preste atenção. O filho pródigo representa os publicanos na parábola. Publicanos eram os caras que rompiam com toda a tradição judaica, porque eles não aguentavam mais os fariseus. Observe que Lucas 15:1 começa assim, dizendo que todos os publicanos, todos os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus. Mas por que eles não queriam ouvir os fariseus? Que pregavam, que eram elite espiritual. Pastor, esse pessoal do legalismo,
Então eles são... ninguém dá bola a eles. Gente, bom que fosse. Eles geralmente dominam o cenário. Na época de Jesus, quem dominava a religiosidade da época eram os fariseus. Gente, o que mais tem é legalista. Deixa eu falar, é raro você não encontrar um legalista, é raro. É a maioria. Eles dominavam o cenário da época. Era um orgulho ser fariseu. Paulo fala que ele tinha orgulho de ser fariseu em Filipenses 3. E sabe por que era orgulho de ser fariseu? Leia depois Atos 26, 5. Paulo falando para Agripa, ele fala assim, a minha seita era a mais rigorosa de todas. Quanto mais regra, quanto mais eu mostro que eu ando em regras rígidas, mais quem vive pelo mérito, me acha um super, fulano. Ele não come isso, ele não bebe isso, ele não toca nisso, ele não vai para a praia, não vai para a academia, ele não faz isso, ele não vive, ele é infeliz. Como ele é santo. Mas eles tinham aparência de santidade, mas um coração como um sepulcro, cheio de imundície. Porque a verdadeira santidade vem de um coração grato e satisfeito no Senhor, meu amado. Pastor, mas você está pregando aqui, você nem prega isso, porque você prega isso em outro lugar, aqui a gente não ouve isso, graças a Deus, sabe por quê, irmão? Porque eu vejo quanta gente que começa, como os Gálatas, começam na graça e passam para a lei o tempo todo. É impressionante, gente, é impressionante. Começa, a pessoa fala, pastor, elas ficam até pedindo, eu proíbo, não vou proibir não, assim, pastor, é tipo assim, pastor, tem uma festinha, sei lá, de São João na escola do meu filho, por favor, proíba. Você não vai proibir nada não, irmão. Pastor, você tem que proibir. Eu preciso de uma regra, porque senão, sabe? Meu filho, não vou proibir não. É consciência. É a avaliação do crente maduro que vai lá e avalia todas as coisas. Essa festa está fazendo bem, meu filho está fazendo mal, está levando ele a ser sensual, está sexualizando a minha criança, então não vou. Não está, é uma brincadeira, jogar uma bombinha, comer um milho, então vai. Eu avalio com maturidade, com equilíbrio, com domínio próprio. Mas o legalista, ele é preguiçoso, em primeiro lugar. Ele não quer pensar. Ele não tem domínio próprio. Ele só quer uma regra e acabou. Pode, não pode, pode, não pode. Mas evangelho não é pode, não pode. Evangelho é discernimento de espírito dia a dia. É coração grato. É discernir a hora de cada coisa. O momento. Entende, gente? Está um calor retado hoje também. Uma coisa aconteceu aí. Pior que eu ainda tenho tempo, mas vou acabar. Então, senão eu me conheço. Se eu não for acabar hoje, eu vou falar um monte de coisa. Vou te falar uma coisa. Medo não gera transformação e nem arrependimento. Gente, por favor, aprenda isso em nome de Jesus. Se aprender isso hoje, eu vou ficar feliz já. Medo, ninguém se converte pelo medo. Medo não gera transformação, gente. Não. Transformação interior profunda, ela acontece na revelação da bondade de Deus. Imagina o filho pródigo, né? Ele está lá na bagaceira e vai parar no meio dos porcos. Se ele pensa assim, eita rapaz, eu estou aqui no meio, tô esbagaçado, esse painho me vê aqui, me visse aqui, meu Deus, eu estou lascado. Conte para painho não, viu? Porque esse painho me pega aqui, aí que ele me dá a surra de painho vai ser pior do que o que eu estou vivendo aqui. Ele volta para casa, gente? Ele volta para casa assim? Por que ele volta para casa? Porque ele lembra, rapaz, meu pai é muito bom. Para que eu estou vivendo na lama do pecado se meu pai é tão bom? Se até os servos do meu pai comem em abundância, para que eu vou viver na lama do pecado? É a bondade de Deus, é a graça que nos leva ao arrependimento. Romanos 2,4, Paulo fala, considerem que a bondade de Deus vos conduz ao arrependimento.
Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria curtir minhas festinhas. Meu pai, com muito amor, com muita boa intenção, mas era muito religioso, não sabia o que fazer. Aí, tipo assim, estava no auge da festinha, ele aparecia. Eu passando debaixo da cordinha. Aí vinha aquele gigante, porque na minha cabeça ele era um gigante, né? Eu era mais menor do que eu sou, e ele é alto, né? Aí veio aquele gigante, o Golias da religião, assim, ó. Aqui me leva arrependimento? Nenhum, gente, me leva revolta. Eu aqui, ó, só mais 5 minutos. Agora! Revolta. Vontade, ó, quando eu fizer 15 anos, eu vou me picar desse negócio. Ninguém me vê mais. Quando eu fizer 15, ninguém me acha mais nessa igreja. Eu já tinha tudo calculado, gente. Não era 18, não, era 15. Quando eu fizer 15, ninguém me vê mais aqui. Aí quando eu fiz 15, o Senhor falou, eu sou teu pai. Aí Ele me revelou. Ele me revelou o amor dEle, a graça dEle, quem Ele é, como Ele é maravilhoso, como Ele me abre. Você entendeu, meu amado? Para de criar coisa. Ah, não, quem não fizer isso, esse processo, quem não for nesse evento, quem não for nesse... A gente, até coisa boa, às vezes a gente começa a virar um método legalista. Às vezes a coisa é boa, o evento é bom, o negócio é bom, mas você fica, não, quem não foi... Quem não foi, não encontrou. Não encontrou o quê, meu irmão? Foi você que inventou lá no evento o evangelho agora, filho? Então assim, gente, em nome de Jesus... Entenda que esse excesso de regras e de proibições é um fardo que mantém gente ou amargurada na fé, ou afasta os que têm tendência à rebeldia, que é meu caso. Eu estou nessa rebeldia. Quem mais né, quietinho assim, fica amargo na fé. Orgulhoso, com raiva, igual o mais velho da casa do filho pródigo, né? Meu pai, estou aqui servindo, ele não me dá nada, é amargo. Quem tem mais tendência à rebeldia, igual os publicanos, vão embora. Então observe que os publicanos, eles não queriam ouvir os fariseus, que eram elite, mas ouviam Jesus. Aí Jesus diz aos fariseus, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino antes de vocês. Por quê? Porque vocês colocam fardos pesados demais que nem vocês aguentam carregar. Mateus 23. Vocês vivem uma religiosidade que na verdade é demoníaca, é o diabo sufocando vocês. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus, falar uma coisa. A satisfação na graça de Deus funciona para a santificação. Mas o excesso de regra não funciona. Leia Colossenses 2:20. Leia. Nós cheguei depois para você ler em casa. Não toque, não manuseie, não prove. Paulo fala, são regras que não funcionam para refrear a carne. Porque a carne não é vencida por regra. A carne é vencida pelo Espírito. E o Espírito ele opera na consciência da graça. É se entregando a Deus. É se rendendo ao Senhor, é satisfazendo nele, é celebrando, não é dizendo assim, meu Deus, eu tenho que ficar aqui nesse casamento, né? Não, irmão, aí você já está caído no seu coração, você já está pecando, você já está amargo, já está ingrato. Para a pornografia, para o adultério, é um passo. A solução é, Senhor, eu te dou graças pelo meu casamento. É mais do que eu não mereço esse casamento, mas o Senhor me abençoou. Você entende como é diferente? Como é outra lógica? Como é outra visão? Como é outra perspectiva? Não é sobre o que você pode ou não pode fazer, mas é sobre o que Deus fez por você e você agora é grato ao Senhor e quer agradá-lo. E você ama e está vinculado a Deus em amor. E até quando Deus diz, meu filho, não vá por aqui ou não vá por ali, Ele pode falar isso sim, que Ele é soberano, Ele é Senhor nas nossas vidas, você recebe isso como gratidão, como cuidado de Deus. Se você vai num nutricionista, você paga ele para ele falar, você não comeu um monte de coisa, né, gente?
Mas você não fica revoltado. Por quê? Porque você entende que aquilo é um processo de cuidado. A mesma coisa é com o Senhor. Se você interpretar a palavra dele, os mandamentos dele, como uma expressão da graça, que não tem a intenção de sabotar a sua vida. Deus não é sádico, gente. O sofrimento é um mal necessário no meio do percurso, porque o pecado entrou. Se o pecado não entrasse, não teria sofrimento nenhum. Deus permite que atue em nós a dor como um processo de purificação, porque o pecado entrou em nós. A dor é para nos humilhar. A dor é para nos mostrar quão frágil nós somos. A dor é para nos quebrantar. Mas Deus não tem prazer nenhum na dor, gente. Quem Deus gosta eu amo ver crente passando fome, se abstendo de tudo, só pagando preço. Rapaz, às vezes eu vou nos cultos que parece que é um Deus sádico, sabe? O pessoal cantando assim, se não tiver batalha não tem vitória, a prova veio, a luta. É repreendido, gente. Não. É um Deus sádico, um povo masoquista. É um sadomasoquismo, meu professor. Você já sabe que eu estou certo. Depois vem me corrigir lá no estágio, não, viu? São cultos sadomasoquistas. Eles imaginam um Deus sádico, doido, sabe? Vem você sofrer, e o povo assim, Senhor, eu gosto quando o Senhor me arrebenta. Senhor. Não, que é isso? O sofrimento é parte do processo de ensino de Deus. É igual um pai que quer colocar o filho para andar de bicicleta. Você acha que a parte que ele mais gosta é quando o menino cai no chão? Então, imagina o pai, eu gosto quando ele cai. É a parte que eu mais gosto. Por isso, gente. Maluquice é essa? Mas muita gente vê Deus assim, sabe? Um Deus que quer sabotar a sua vida o tempo todo. Um Deus, não, você vai casar com quem você não ama. É isso mesmo. Não, você tá broxa aí, mas não trate não. Fique broxa mesmo aí, porque é assim. Para que isso aí? Sou eu na sua vida. Para você parar de tanto assanhamento. Sabe, é uma maluquice assim, é um negócio, sabe, muito louco. É um Deus, sabe, que é anti-alegria, que é anti-casamento, que é anti-felicidade, que é anti-lazer, que é anti-descanso. Aí inventa um monte de culto, de programação infinita. Tem que ter culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Gente, nem Deus aguenta isso, gente. Lê Isaías capítulo 1. Eu falo, estou cansado de tanto culto. Você levanta a mão para mim, ora, mas não fazem nada do que eu quero. Para! Vai cuidar dos pobres. Vai cuidar da família. Vai lavar uma pia. Em nome de Jesus. Vai cuidar da sua vida. Eu repito, na eternidade acabou o culto, meu amigo. É passear com Deus de novo. É mesa. É comunhão. As parábolas de Jesus, elas terminam com uma grande festa. Várias delas. Sabe, gente, quem foi numa festa de arrebentar de casamento? É massa ou não é? Agora imagina a festa que Deus não vai dar. O grande banquete do Senhor. Se a festa do rei Assuero durou 6 meses ininterruptos, imagina do Senhor, vai durar por todo eternidade. Mas tem gente que quando chegar no céu vai se escandalizar com Deus. Rapaz, é festa assim? É? Cadê o jejum? Já digo logo assim, o Senhor coloque esse irmão longe de mim. Tem uma música, eu vou falar uma coisa que eu tenho maturidade para ouvir. Não estou promovendo o carnaval. Acho que o carnaval daqui é uma porcaria, porque promove um monte de coisa ruim. Amém, gente? Mas há um sentimento numa música, que os caras falam assim, eu queria,
Ah, você sabe, né? Gabinete amanhã, marquei, cadê? Lena, viu? Pode marcar, eu vou vir com você. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Parem, gente, de falar, só eu que falo. Eu tenho minha parte também religiosa ainda. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Vou te falar uma coisa. Essa música tá certa, porque um dia a paz vai vencer toda a guerra. E viver vai ser só festejar. A esperança para o ferido. Oh, meu Deus. Gente, em nome de Jesus. Eu estou falando isso aqui por amor. Falando isso aqui, eu me desgasto. Eu me queimo. Gente fala mal de mim. Não entende. Podia não falar, podia ficar aqui só, sabe, pegando outras coisas aqui. Você, eu podia não estar falando isso aqui não. Mas eu não aguento, eu amo. Amém, gente? É amor. É amor. Deus te quer, gente, usufruindo da vida. Sabe o que é um culto maravilhoso ao Senhor? Sentar com quem você ama na mesa, pegar o pão e dar graças. Jesus disse assim, ó, eu ansiava por esse momento. Que momento do culto? Não, da mesa. É o maior culto que tem. O maior culto que tem é uma família na mesa. Outro culto que bom que tem é aquele, não. Se o diabo proíbe é porque é bom, meu irmão. Meu irmão, quer ver uma coisa? Depois leia 1 Coríntios capítulo 7. Fala que o casal não pode ficar muito tempo sem namorar não, Paulo fala. Fica aí. Jejuando todo dia e namorando uma vez por mês, pra você ver. Se a pombagira vai respeitar seu casamento. E ele fala, namore constantemente para não dar lugar ao diabo. Essa parte não é para você não, viu, Bion? Fique pianinho aí. Vigie. Não, nem você tá aqui. É sério, gente. Para eu poder falar as coisas, tem que tirar as crianças, amém, gente? Vamos combinar isso, né? Senão eu não vou falar nada. Mas eu vou parar, senão eu vou acabar, porque senão, você já sabe. Daquele jeitão. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Se você vacilar, a religiosidade vai tornar você uma pessoa infeliz, amarga, bitolada, problemática, cheio de trauma, cheio de complexo. Eu já visitei algumas vezes CAPSes, lugares de pessoas que estão profundamente adoecidas. Sabe o que mais tem gente que surta lá? É gente sobrecarregada de religiosidade. É o que mais surta as pessoas, é religiosidade. É gente com paranoia religiosa, porque pecou e vai pecar, e tudo é pecado, e o diabo, e o demônio, e é do diabo, e é mal. Você entende, meu amado? Então, em nome de Jesus, não ouça doutrinas de demônios. Entenda o chamado do Evangelho, o chamado da graça para amar, para ser uma bênção. Para encerrar, o filho pródigo voltou porque ele lembrou, meu pai é maravilhoso. Quando ele voltou, o pai fez o quê? Uma festa. E o fariseu entrou na festa? Não. Ele nem é feliz, nem quer que o outro seja feliz. Ele tem, na verdade, o religioso amargo, ele tem raiva de quem é feliz. E tem ódio de quem é feliz. Entendeu? Então, a gente precisa, em nome de Jesus, discernir essas coisas. E eu vou programar uma IA
com essas respostas. Porque quando vocês vierem de novo, pastor, pode ou não pode? Vocês vão ver o que eu vou fazer com você. Vou botar lá, ó. Porque eu não aguento mais, gente. É cansativo, a gente ensina aqui, Isa. A pessoa ouve uma live aí. Que eu vi que a melancia do Himalaia tem um vermelho que é da... Mas pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Porque eu vi que se você fizer isso meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã... Gente, pelo amor de Deus. Pastor, mas peraí, se não é sobre esse negócio todo, sobre o que é? Sobre o que é então o evangelho? Meu irmão, é sobre amar. Você não entendeu ainda não, é? Que tudo que Deus quer que você ame e seja amado e viva a sua vida em paz e ame as pessoas. 1 João 4. Quem diz que ama a Deus que não vê, não ama o irmão que vê, é mentiroso. Porque a gente ama o irmão que... Deus que não vê, ama o irmão que vê. É sobre isso, gente. Pô, estou aqui então e eu estou achando que é um... Não, não. Mas não é sobre... Não. É sobre receber qualquer coisa, qualquer graça, para amar. Para viver bem. Para ter paz, para ter alegria. E a nova Jerusalém um dia vai descer na terra. E toda a terra vai ser restaurada. E quem sabe você não pôde conhecer esse mundo maravilhoso todo nessa vida, porque a gente não tem dinheiro para isso, né? Mas na próxima, não vai ter mais restrições assim, não. A gente vai curtir o Havaí renovado, as Maldivas renovadas, o deserto renovado. Amém, gente? A gente vai morar na Nova Jerusalém, a gente vai viver no mundo todo, amém, gente? Restaurado, curtindo, dando glória a Deus, comendo as coisas gostosas, amém, gente? Quem sabe Deus até... Aliás, nessa parte acho que não tem não, porque ele falou que lá no céu ninguém casa mais, ninguém se dá em casamento. Ih, olha aí. Aproveite logo então. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pastor, então pode tudo? Então você não entendeu nada. E eu não vou falar mais nada, sinceramente. Aí eu já... Sério, aí tem que desenhar. Mas eu quero que você lembre. O diabo vai tentar sufocar você, sua mente e seu coração com um monte de regras sem sentido. É impressionante. Tem pessoal que quer, assim, ninguém chega nisso também sozinho, né, gente? Você vê que tem uma galera que engana a outra, né? Tem pessoa que é perverso. Vê o novo convertido ali feliz com Jesus, crescendo, amando, aprendendo a andar com o Senhor. Aí ele chama aqui, ó. Você conhece o propósito da meia-noite? Não, como é que é? Sabe por que eu tenho esse poder? Que poder? De falar assim. Que o poder é de falar assim. Porque todo dia, meia-noite, eu levanto, dou 3 pulinhos, boto uma água que eu faço assim, ó. É mesmo? É. Não, mas sozinho você não consegue. Você tem que fazer comigo, no meu grupo exclusivo, que você me dá uma oferta de R$1.000 por mês. Aí eu lhe ensino o propósito da meia-noite. Aleluia. Sempre tem alguém miserável, como Paulo fala, consciência cauterizada, que pega os pequeninos e escraviza assim. E começa a botar nessas coisas. Para tomar o dinheiro, para dominar a vida, para se meter na vida do outro, para escravizar. Mas quando você vê uma pessoa com essa conversa de novo, você já se liga, meu irmão, que é satânico, amém? Que é diabólico. Tudo o que você precisa já foi feito na cruz por Jesus Cristo. Todo o sacrifício Ele fez na cruz por você. Ele pagou o preço na cruz por você. Vão ter renúncias? Vão ter agora. Mas são renúncias movidas pelo próprio Espírito Santo, com um propósito muito claro. E não coisa de maluco, de acordar de madrugada, de não comer isso, de não tocar naquilo. Não. Coisas claras. Ó, isso aqui é corrupção, eu vou renunciar. Isso aqui é mentira, eu vou renunciar. Isso aqui é adultério, eu vou renunciar. Amém, gente?
É isso. E sem demonizar o que Deus não demoniza. E vai chegar um dia que toda essa batalha vai acabar, meu irmão. E vamos entrar numa festa eterna. O Éden vai ser restaurado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um pedacinho da canção e orar juntos para a gente terminar?